13 de outubro de 2023. Faz quase 4 anos que o incrível Circo Digital foi publicado oficialmente pela Glitch, e faz quase 4 anos que eu e você estávamos aguardando o final dessa série. Muitas teorias foram criadas, muitas coisas aconteceram durante 8 episódios, que prepararam o terreno para o episódio 9, que teria o dever de prender as pontas soltas e responder muitas das tais teorias e perguntas que giraram ao redor dessa obra. Qual é o passado de Jax? Quem realmente era Ribbit e Kaufman? O que realmente são os personagens? Realmente são humanos? Bom, é com uma grande alegria que eu falo que essas dúvidas foram respondidas com sucesso, nesse episódio que com certeza é um dos mais bem escritos na minha opinião e ainda foi exibido nas telonas, o que foi uma bênção para uns e uma maldição para outros. Mas não é para menos, esse episódio é absoluto cinema, e é sim, digno de um final de série. Salve, salve minha gente, aqui quem fala é o Stick e sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, onde eu trago análises de coisas que eu gosto. Meus amigos e amigas, antes de mais nada quero agradecer pelo apoio que vocês estão dando em todo vídeo que eu tô postando. Os comentários e likes realmente ajudam muito a engajar e a entregar esses vídeos para mais pessoas. Então você que se inscreveu e tá dando esse apoio, por favor, não para. Deixe o seu like aí e comenta para continuar me ajudando. Também queria ressaltar que esse vídeo obviamente vai ter spoilers, então se você não viu o último episódio ainda e se importa com isso, não veja esse vídeo. Bom, recados dados, vamos dar partida no conteúdo. Bom, o episódio começa com o remake do início da série. Sabe, aquela tela de início com o nome da série e aquele gráfico de PS2 que depois melhora nos apresentando aquela introdução clássica? Então, só que dessa vez sem o Caim. Tem Ding, tem Zubo, Yukin, Waki, Hagata, Jetty, Apone, Zia, Pozia, 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 Pozia. Depois desse início nostálgico, vamos para a primeira cena do app que já parte de onde parou o penúltimo. Todos os integrantes do circo estão questionando Kingo logo após ele ter dito que matou o Caim por acidente. Ele explica que o Caim estava atrapalhando, o impedindo de trabalhar para consertá-lo. Jax acha isso muito conveniente e começa a descontar no Kingo, e o próprio explica outra coisa bem importante. Scans cerebrais. O Scratch estava tentando criar um escaneador cerebral. Eu achava que não tivesse funcionado. A gente não sabia como manusear os arquivos e eles eram incrivelmente pequenos, considerando o que eles deveriam ser. Eu vi uma pasta cheia deles quando eu estava acessando o código do Caim. Então, eu acho que ele conseguiu pôr os arquivos para funcionar. Traduzindo para quem não entendeu, basicamente o Scratch, um dos principais criadores do Caim, e também o primeiro a enlouquecer dentro do circo, conseguiu criar um scan neural que cria uma cópia digital de pessoas. Então, basicamente, os integrantes do circo são, entre muitas aspas, um Ctrl-C, Ctrl-V das versões reais deles. Eles estão, e ao mesmo tempo não estão presos no mundo digital. Eu sei, é bem confuso. Eu mesmo só fui entender essa explicação depois de reassistir o episódio. Enfim, todos se dão conta de que realmente não existe esperança de saída, que nenhum deles vai realizar os próprios sonhos e desejos. Então, Jax, agindo como um perfeito canalha, começa a tentar destruir mais ainda o psicológico dos outros. Ou pelo menos das duas pessoas que ele tecnicamente detesta, que no caso é Zubo e Hagata. E depois, ele sai de perto do grupo com os olhos cheios de lágrimas, como se ele fosse o mais destruído mentalmente ali, e tecnicamente ele é. Como que eu consigo ainda ter pena desse coelho, cara? O grupo então começa a se desfazer, cada um indo pro seu canto, refletindo sobre o que acabaram de ouvir. Pomni vai até Kingo, que estava tentando tampar os buracos que estavam espalhados pelo circo inteiro. Ela até tenta ajudar, mas acaba desabando, se culpando por não conseguir ajudar todo mundo, e Kingo a consola. Tem mais um diálogo que faz a gente lembrar do porquê ele é o GOAT. Eu tô com medo. Eu não sei o que vai acontecer. Olha, de todas as pessoas que eu já vi entrar nesse lugar, eu acho que nenhuma delas conseguiu se adaptar tão rápido quanto você.
Eu era uma pilha de nervos. Eu também. É um desafio muito grande para qualquer um. Mas enquanto outros levavam semanas, alguns até meses, para conseguir se adaptar a tudo, e eu me incluo nisso, você conseguiu se adaptar em questão de dias. E não só isso. Você também se tornou alguém em que eles confiam, mesmo eles não sendo tão receptivos. Em épocas como essa que eles mais vão precisar de alguém como você. Você é muito forte, Pomni. E eu sei que você vai conseguir passar por isso. Kingo é o nosso protegido, quem machucá-lo merece ser punido. Bom, os outros integrantes decidem ajudar Pomni e Kingo, e cada um aprende a controlar a capacidade de criar coisas. Menos o Jax, que estava se isolando mais e mais, apenas os observando de longe. Ele até tenta falar com a Pomni, porém acaba mudando de ideia. Deixa pra lá. Eita pega! Que porcaria é essa, cara? O coelho perdeu a cabeça, enlouqueceu o menino, deu nem tempo de sentir pena. Pô, deixa eu preparar meu discurso de despedida antes de meter uma dessa pra cima de mim. Beleza, ok. Todo mundo sabia que alguém ia abstrair nesse episódio, e todo mundo já tinha quase certeza de que seria o Jax. Só que eu acho que ninguém imaginava de que seria algo tão repentino assim. E isso aconteceu da forma mais vazia possível, cara. Me pegou muito desprevenido essa cena. Bom, os outros ficam observando Jax vagando sem consciência e começam a se lamentar. Ou quase isso. Gangly nem consegue chorar por ele, por mais que ela tenha se sentido mal pela situação. É, eu te entendo, fi, é um sentimento de amor e ódio por esse coelho. Enfim, Hagatha começa a se culpar pelo enlouquecimento de Jax, e falando que devia ter sido ela no seu lugar. E então, ela começa a falar sobre o seu relacionamento com o Jax e quando a amizade deles declinou de vez e deixou de existir. Foi no dia em que Ribbit abstraiu. Hagatha tentou o consolar, e ele a fez prometer que ela não ia mais citar o nome de Ribbit. E a partir daí, eles deixaram de ser amigos. Pomni consola Hagatha, praticamente compensando sua amiga por tudo que ela fez por ela, a abraçando nessa cena que quase me tirou uma lágrima. Lacrimejou o zóio, eu admito. Ah, e vamos lembrar que também a Pomni, segundo a própria Guzzleworks, não gosta de contato físico. Então essa cena se torna ainda melhor só com essa informação. Pelo menos pra mim, não sei vocês. Depois desse abraço, as duas vão para cantos diferentes. Hagatha foi ajudar o resto do grupo e a Pomni foi tentar conter o Jax sozinha? Com uma arma? Vai o quê? Tentar meter bala no bicho? Bom, ela segue Jax entre os corredores dos quartos e ele a percebe por perto e parte pra cima dela. Porém, Pomni estoura todas as luzes do corredor na base da bala, deixando escuro o suficiente para acalmá-lo. Logo em seguida, Pomni o encara e dá um abraço nele, a levando pro inconsciente de Jax, nessa cena deveras psicodélica, acabando em um lugar com algumas portas, 5 sendo específico, e uma delas está trancafiada até o talo. E isso me lembrou muito Gravity Falls. Sabe, aquele episódio que o Bill Cipher entra na mente do Stan? Enfim, Pomni começa a abrir as portas. A primeira delas mostra Jax encarando a porta de Hagatha com um X, como se ela tivesse enlouquecido. Pomni está do seu lado dizendo que pode consolá-lo, que ele precisa dela e que ela pode o consertar. E então, ele pula em cima dela e começa a enforcá-la, com um sorriso tão vazio quanto seus olhos, dilatando de forma medonha. Ele a solta, zoa com a cara dela e depois olha para a verdadeira Pomni que estava vendo tudo. Esse seria o lado sádico / sociopata do Jax. E obviamente esse não é o único lado que a gente vai ver dele. Pomni vai até outra porta, e dessa vez, ao abrir, nos é mostrado Gangly com a máscara do episódio 4, coordenando todo mundo para organizar um funeral pra Zubul? Ok, isso é estranho. Mas calma que a estranheza piora, porque o Jax aparece com roupa de maid e simplesmente fala isso aqui. Jax, eu te odeio. Que foi? Não age como se você não gostasse, gatinha. Vai no meu quarto depois do funeral. Não se atrasa, tá? O que estão fazendo? Voltem ao trabalho! Pomni, fecha logo essa porta, por favor. Isso, muito obrigado. Que cena esquisita da pega. Bem, eu acho que esse seria o lado sarcástico do Jax, um dos que ele mais tenta mostrar, inclusive. Enfim, Pomni vai até outra porta e dessa vez vemos Jax ao lado da porta de Gangly, com um X,
De repente, uma versão de Zubo aparece extremamente pé da vida, dizendo que ele matou a única pessoa que ele/ela já amou, e agora tá buscando vingança. Jax tenta fugir dessa situação nessa cena bem Looney Tunes da vida. Eu acho que isso pede uma mudança de cenário. Por hoje é só, pessoal! Esse seria o Jax cartunesco, ou o engraçado, o lado que ele mais queria deixar explícito. Pomni agora abre a última porta disponível para abrir, e nela vemos uma sala com esses 3 lados do Jax que vimos nas portas anteriores, jogando truco, enquanto um outro lado dele tá tocando piano. E dá de ver que esse lado em específico é intimidado pelos outros, como se ele estivesse sendo reprimido. Pomni se aproxima de uma porta que estava dentro dessa sala e tenta abri-la, porém ela está trancada. Ela pergunta se algum deles tem a chave e o Jax sarcástico diz que nenhum deles tem, e mesmo se tivessem não entregariam para ela. Ela aparentemente então taca uma garrafa no sarcástico e faz ele evaporar, levando o engraçado e o sádico junto, o que faz sobrar apenas o lado que estava tocando piano, que inclusive estava acorrentado, e é ele que entrega a chave da porta antes de sumir. Eu pretendo me aprofundar nessas partes da personalidade do Jax em outro vídeo. Já fiquem no aguardo porque vai ter análise desse coelho. Enfim, Pomni abre a porta outrora trancada e vemos junto com ela um pouco do passado de Jax no ponto de vista dele, literalmente. Jax aparentemente estava fugindo para algum lugar distante, tomando rumo para uma rua bem afastada. O porquê disso a gente já vai descobrir. Nesse meio tempo, ele deve ter entrado em algum lugar abandonado e colocado o headset, criando sua cópia/avatar no circo. Dentro do mundo digital, ele foi recepcionado por Agatha, Kingo, Kaufmo e Ribbit. De começo ele não reagiu muito bem, obviamente, mas Ribbit foi ajudando ele a se adaptar. Ela parecia ser bem determinada para ajudar os outros e bem gente boa também. Ela o puxou para o grupo de amigos dela, que no caso era só o Kaufmo, que também parecia ser um bom agente e um bom amigo também. Juntos eles formaram um trio bem feliz, e aparentemente tiveram ótimos momentos nas aventuras e dentro do circo, e eles estavam se tornando amigos bem próximos. Porém, tudo que é bom dura pouco. Chega uma fatídica noite em que Jax estava no quarto de Ribbit, junto dela, e então eles começam a ter uma conversa bem profunda, onde Ribbit começa a falar sobre seu passado. Eu cortei o vínculo com os meus pais quando eu saí de casa. Eles eram mormons fervorosos e eu não era. Apesar disso, eu ainda queria ver eles de novo. Mas eu tô presa aqui. Esse é o seu jeito de fazer eu me abrir pra você? É o meu jeito de você saber que eu confio em você. Esse era o modo da Ribbit de mostrar pro Jax que ela confiava nele. E então, ele cria coragem para falar sobre o passado dele, que eu não pretendo detalhar muito nesse vídeo. Mas, de forma resumida, Jax tinha pais divorciados, o pai dele sumiu da vida dele, e a mãe transformou o próprio filho no alvo de estresse e ódio que ela sentia pelo ex-marido. E isso desencadeou um dia em que os dois discutiram gravemente. Porém, no final da briga, a mãe o abraçou. Ele ficou bravo e em choque, e em reação instintiva, ele empurrou a própria mãe no chão e ela não se levantou. Nisso, ele fugiu de casa e praticamente virou um sem-teto, o que explica o porquê dele estar fugindo no início desse flashback. Ribbit tentou o consolar, colocando sua gravata em sua orelha, dizendo que esse segredo dele estava seguro com ela. Porém, Kaufmo bate na porta do quarto, fazendo Jax se assustar e jogar o laço da Ribbit no chão. Depois do palhaço ir embora, Jax ameaça nunca mais falar com a Ribbit se ela contasse sobre o que ele falou pro resto do povo. Ela já nem ia falar mesmo ao coelho cabaço. Bom, dá de ver que ele se arrepende de ter feito isso. Porém, ele passa a agir como se ele e Ribbit fossem apenas conhecidos, a ignorando e agindo de forma bem escrota com ela. Chegando num ponto em que, em uma aventura num ambiente cheio de neve, eles começam a discutir. E Ribbit tentou entender o porquê deles deixarem de ser amigos. Nisso, Jax fala que ela usaria o passado dele contra ele. Ela até fica surpresa dele realmente achar isso, e a discussão fica feia. Depois disso, passou-se uns dias e não se via a Ribbit andando pelo circo. Jax até tentou bater na porta de seu quarto algumas vezes, mas sempre mudou de ideia, e o resultado já era de se esperar. Ribbit abstraiu, e
E Jax escondeu esse luto dele com um sorriso e um jeito sarcástico, o que fez parecer que ele não estava se importando com ela. Como dito anteriormente, Agatha tentou consolá-lo, porém ele a fez prometer não citar o nome de Ribbit. Foi aqui que começou o arco de babaca do Jax, que inclusive foi no momento que Gangly chegou no circo. Jax, que deu esse nome pra ela por, segundo ele, ser desajeitado que nem ela, começou a ser escroto com a Agatha e tratou o Kaufman, uma das poucas pessoas que ainda tinham resquício de amizade com ele, como um louco por ele dizer que achou a saída. E a partir daí, vemos do ponto de vista dele alguns eventos do primeiro episódio, como o dia que a Pomni apareceu no circo e o Kaufman abstraído no seu próprio quarto. E logo depois vemos ele encarando o espelho, chorando por seu amigo, dizendo coisas ruins pra si mesmo para manter seu personagem. Por fim, também vemos uma cena do episódio 6, em que ele demonstra, tecnicamente, não se importar com a Pomni, pois eles nunca foram amigos. Pesado, cara, pesado. Após isso, Pomni se encontra em um local vazio, onde Jax também está. Ele está parado debaixo de um poste de luz, e essa cena em si é muito bonita, cara. Pode deixar rolar a cena, editor. Eu não sabia que você tocava piano. Eu só sei tocar umas 2 músicas. Por quê? Por que você tá aqui? Você sabe de tudo agora. Então por que você tá aqui? Só pra poder jogar todos os meus erros na minha cara? Eu sou uma pessoa horrível. É isso que você quer que eu diga? Eu já sei muito bem disso. Então por que tem gente que ainda se importa comigo? Não era pra você ligar. Não era pra você sentir minha falta. Não era pra você me amar. Não era pra ser desse jeito. Por favor. Por favor, me deixe em paz. Você tá deixando a situação muito mais difícil. Você tá deixando isso muito mais difícil. Você devia ter desabafado comigo. Agora já é tarde. Eu fiz isso comigo mesmo. E agora já não tem mais como voltar. Então, desabafa agora. Eu te odeio. Você sabia? Você sempre tem que complicar tudo, Pomni. Esse é o meu jeitinho. Eu não quero ir embora. Aqui não teve como. Aqui eu derramei lágrimas junto do Jax e da Pomni. Cena linda demais, cara. Bom, infelizmente o clima não se manteve por muito tempo. O Jax abstraído pisa em um flashbang e fica totalmente atordoado. Pomni então é puxada de volta pelos outros integrantes do circo. A coitada ficou toda bugada. Acho que ela tinha esquecido desse detalhe de que não pode tocar os abstraídos. Mas de qualquer jeito, acho que valeu a pena pra ela. Em seguida, todo o grupo decide fazer um forte gigantesco pra conter o Jax. Eles o levam pra lá e tudo se acalma. Finalmente, eles podem relaxar. Ah, e o Caim tá vivo. Peraí, o Caim tá vivo? Beleza, fiz todo aquele drama no fim do vídeo dele, dando sermão em que comemorou sua morte pra ele simplesmente surgir. Muito obrigado, Dentadura Ambulante. Ponto baixo pro episódio. Bom, aparentemente quando Caim foi apagado, ele parou no vácuo. E lá, ele fica se questionando se ele foi realmente mal com os integrantes do circo. Sim, Caim, você foi. E fica se culpando por ter estragado tudo de novo. De repente, ele começa a flutuar e depois a andar em direção a uma porta.
E nisso, a cena vai transicionando do Caim para a bola vermelha, que representa Suya, e dessa porta para uma pasta de arquivos. Nisso, Caim chega no limite da área que ele está, próximo à porta, mas não o suficiente para alcançá-la. Então ele tem a ideia de criar blocos e usá-los como escada. Mas no terceiro bloco, essa ideia falha. Então ele vai variando nas formas geométricas e continua as usando para subir, chegando em uma barreira que ele consegue quebrar e finalmente chegando até a porta/arquivo, que tem o nome de Neuron Scan. Pois é literalmente o arquivo do scan da mente dos personagens. Só pra constar, eu detalhei essa cena porque eu tenho quase 100% de certeza de que tem um significado por trás dela. Só que eu não consegui decifrar qual é, então se você que chegou até aqui tem uma boa ideia do que seja esse significado, comenta aí embaixo que eu quero saber sobre essa ideia. Bom, continuando, Caim abre a porta e ganha acesso temporário ao nome real dos personagens. Scratch, o criador do circo, se chama Mike Dobb, Pomni se chama Abigail Brooks, Hagatha, Suzy J. Arkman, Gangly, Zoe Raghavan, Zubul, Riley Vercelis, Kingo, Grant Bass e Jax, Leroy Mateu. Logo em seguida, ele pesquisa esses nomes em uma aba de pesquisa que estava na sua frente, vendo a vida de cada um dos personagens no mundo real. E ao terminar de pesquisar sobre todos, sua conexão acaba, deixando o vácuo vazio novamente. Caim finalmente percebe que foi irresponsável. Ele tem a capacidade de criar seres inteligentes sob seu controle, mas não pode moldar os humanos. Afinal, era o livre-arbítrio que os tornava e ainda os torna interessantes. No meio dessas reflexões, a outra IA dentro de Caim começa a entrar em conflito com ele, querendo assumir o controle. E então Caim toma a decisão de se separar dela. Ele a arranca de sua cabeça e se despede dela, jogando ela sem rumo no vácuo, consequentemente perdendo parte de seu poder também. Ele então volta ao circo arrependido do que fez, e se aproxima do grupo, demonstrando que não queria implorar por perdão, mas sim compensá-los dando a eles o controle total do circo. Caim, você transformou a nossa vida num inferno aqui. Acho que ainda vai levar um bom tempo pra gente conseguir voltar a confiar em você. Mas, apesar de tudo, é bom ter você de volta. Muito maneira a pessoa que mais detestava o Caim aceitando ele de volta. Maravilhoso. Bom, nosso anfitrião convida o grupo para o palco. Ele preparou uma surpresa para eles. Um vídeo compilando tudo de como as vidas de cada um deles está. A Abigail continua a postar vídeos na internet, e seus amigos aparecem neles de vez em quando. Suzy vive sem qualquer ligação com a fazenda e com sua mãe, também com ótimos amigos. Zoe saiu do hospital sem muitos ferimentos. Possivelmente ela foi pra lá depois de se jogar na frente de um caminhão. Se demitiu do fast food em que trabalhava e finalmente publicou sua HQ digital inspirada em mangá. Riley trabalha em um bar em que todos frequentam. É praticamente um lugar para ninguém ser julgado. Grant vive em uma família próspera com uma bela esposa e 2 filhas. E, finalmente, Leroy Mateu, que saiu das ruas e agora divide um AP com um amigo, trabalhando como entregador para ajudar a pagar. Definitivamente vidas bem aceitáveis para cada um deles. Depois do vídeo, Caim promete que vai os ajudar a transformar o circo em um lugar melhor para eles, deixando os mundos abertos e também os deixando fazerem o que quiserem, como bem entenderem. Nas cenas finais, podemos ver eles se divertindo juntos e convivendo em paz. E como ficaram os abstraídos? Bom, eles agora podem vagar livremente em algo parecido com um tanque de vidro escuro que os manterá calmos e contidos. E assim se encerra o episódio final dessa série. Eu disse, Absolute Cinema. Vamos lá, eu dou uma nota 9 para o episódio. Ele é excepcional em roteiro e em construção de momentos emocionais, o que tecnicamente é 95% dele. Porém, acho que ele pecou em trazer o Caim de volta. Por mais que seja um final feliz, com ele agindo como mortal entre os mortais, não faz sentido ele ser apagado do programa e surgir no Void com a opção de voltar. Por mim, ele continuaria morto e eu acho que dava de inventar outra desculpa para os personagens saberem os próprios nomes. Mas dá de levar isso como detalhe pequeno, não atrapalha a experiência do episódio de qualquer jeito. Esse final também foi algo coerente com o conceito que foi apresentado desde o início da série, de que realmente nunca teve saída. Eles chegaram no circo e vão permanecer no circo, mas dessa vez, eles estão satisfeitos em estar ali, por mais que eles nunca experienciem a vida real verdadeiramente. E com isso, minha gente, pode-se concluir que o incrível circo digital é realmente incrível.